Isaías 61:1 diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele fez o quê? Fez o quê? Nos escolheu para levar, ali está falando em Isaías, mas isso acontece hoje, e aconteceu sempre. Ele me escolheu, Ele nos escolheu para levar as ruins notícias? Não, as boas notícias aos pobres, mas somente aos pobres financeiramente, dizendo? Não, aos pobres também de espírito. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade aos que estão na prisão. Mas é o escravo, hoje tem escravo? Não tem. E a prisão? É somente aqueles que estão atrás das grades? Não. A escravidão e a prisão pior que tem hoje é a escravidão e a prisão espiritual, que é o que mais acontece. Irmãos, a gente que tem um pouco, aprendendo mais na palavra, Deus tem dado visão para a gente, como o povo está padecendo, como o povo está escravo. Ontem, a gente foi em Londrina, eu fui levar o Davi fazer umas compras lá. Testemunho do Davi, que ele vai falar, ó, novo empresário agora, no ramo de celulares. O Davi comprou uma loja de celulares lá em Batiá, inaugura dia 2, aí quem precisar aí de serviço, manutenção, capinhas, carregadores de celulares, nós temos um novo empresário na ramo de celulares agora. Aí eu fui com ele ontem, a gente fazia a primeira compra dele lá. Depois saímos, nós fomos no shopping. Irmãos, como toda hora eu cutucava aquele, olha, o povo preso, escravo de demônios, irmãos. Né? Não vou falar claramente, né, mas que hoje até é crime, andando de mãos dadas, né? Homem com homem, mulher com mulher. A gente sabe, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre isso. Inúmeros irmãos, tanto na rua, como no shopping. Meninas de 12 anos, isso aqui, a sainha delas, ó. Toda hora tinha que ficar. Irmãos, Satanás está dominando o mundo. E o povo não vê. Então, ó, e nós temos o poder na palavra, nós fomos encaminhados, escolhidos para levar a palavra ao povo, irmãos. E não estamos falando. Estamos guardando só para nós. Pegar para mim. Irmãos, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos levar quem precisa. Vamos orar para as pessoas. Deus nos deu poder, no nome dEle, para fazer milagres de igual a maiores a que Ele fez. E você está usando a tua boca para isso? Quarta-feira, uma irmã de Santa Amélia, como é que é o nome dela, Rosa? A Fabiane. Ela te ligou, né? Então, acho que ela pegou o telefone com você, meu. Ela me ligou, acho que quase 10 horas da noite. Que tem um sobrinho dela lá em Curitiba, de 1 aninho, até ela mandou as fotos dele, tudo empipocado, de tanto antibiótico que ele está tomando, deu alergia nele, não estava dormindo mais, né? Para dormir um pouquinho, tinha que dormir no meio dos pais ali, ainda chorando, com dor. Aí ela pediu oração. A oração minha não foi se foi 1 minuto, eu mandei mensagem para ela, só dei o comando, para o espírito de alergia e doença sair dela. Depois pedi para o Espírito Santo ir com anjos, enfermeiros, para só fazer os curativos, para cicatrizar. E pedi para ela colocar a mensagem no ouvido da criança. A criança, depois no outro dia cedinho, ela me mandou a mensagem. Ela contou?
A criança dormiu a noite inteira e fazia dias que não... É que eu até esqueci, senão a gente ia passar até as fotos para supor ali, ó. O antes e ontem ela me mandou as fotos da criança. Não tem uma manchinha no corpo mais. Então, irmãos, nós temos o poder na palavra. Eu só dei o comando. Espírito de doença, de alergia, sai dela. Senhor, envia anjos lá agora, o Espírito Santo visita lá e faz os curativos. A criança sarou. Você tem o poder na palavra, irmãos. Não só de cura, libertação, mas a palavra da salvação. Leve isso a quem precisa, irmãos. Quando você sair, repara como está o mundo lá fora, na tua cidade mesmo. Como que o inimigo está usando as pessoas. E nós conseguimos ver. Então, vai jogando semente, irmãos. Vai plantando. Porque uma hora você colhe o que Jesus tem para a tua vida. Amém? O pastor já algumas vezes, eles sempre dizem para não sair daqui sem receber oração. E aconteceu com a gente uns 3 domingos atrás. A gente saiu daqui e em determinado ponto da pista, era uma descida, e eu estava mais ou menos 100, 110 mais ou menos. E como vinha o carro na outra mão, eu baixei o farol e eu não conseguia ver muito além do farol, da luz. De repente, questão de menos de 10 metros, algo escuro na pista. O carro a 110 por hora, a gente fazer movimento no volante é muito perigoso. Mas o que aconteceu na hora só pode ser livramento, porque o carro ele se moveu lateral. Simplesmente ele mudou creio que seja por causa daquilo que estava na pista. Não sei se era um bicho morto, eu não sei, talvez poderia acontecer alguma coisa. Era um lugar que tinha morro em volta, vento não pode ser, porque o vento também, se mexer o carro a uma velocidade dessa, eu creio que não permanece na pista. E a velocidade que eu estava, o modo que o carro mudou de direção, eu nem mexi no volante. Ele simplesmente mudou da pista da direita, ele foi para o meio da pista, e o carro simplesmente passou por cima daquela mancha escura. Eu até perguntei para minha esposa, se você viu, ela viu o quê? Não, você viu? Ela achou que eu tinha mudado de direção. Eu falei, não, eu nem mudei o rumo do volante. Ele simplesmente mudou de direção. Amém. E isso, tipo assim, que o pastor falou, de trazer uma mensagem, alguma coisa. E eu creio que seja para a gente buscar mais após o culto, não sair daqui sem uma oração, sem uma bênção particular ou algo que você busca. E naquele dia, eu creio que foi algo sobrenatural mesmo que aconteceu na pista. Glória a Deus. E questão de mudanças mesmo, eu creio que a maior mudança que Deus está fazendo na minha vida, além de dentro de casa, a nossa convivência, é a minha mudança interna. O meu interior, eu vejo que está algo surpreendente está acontecendo dentro de mim. Amém. Eu creio nisso. Eu até comentei com o senhor aquele dia aqui, né? Que é algo muito grande, muito forte, eu sinto dentro de mim. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Espera um pouquinho que vai. É possível
uma pessoa perder a salvação e não ter como voltar? Então, segundo a Bíblia, isso é possível. Jesus, ele disse assim, né, que se o homem pecar até contra ele, até contra o Filho do Homem, ele tem perdão. Mas se alguém, né, pecar contra o Espírito Santo, para esse não há perdão nem nesse mundo e nem no vindouro. Então, pegando nessa palavra, nós vamos ler também outra palavra que dá ênfase a isso, está lá em Hebreus 6, 4, 9. Nós temos uma palavra assim, né, que aqueles que se desviaram é porque jamais foram dos nossos. Olha bem, mas aqui nós vamos ver nesses versículos aqui algumas características de que o autor de Hebreus está falando sobre pessoas que desviaram. Vamos lá. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Então vamos dar um exemplo. Aqui ele está falando, abandonaram o quê? A fé. Vamos pensar que situação estava essas pessoas em Deus para desviar. Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu. E recebeu a sua parte do Espírito Santo. Diga comigo assim, esse era crente completo. Então esse era daqueles que, se esse ditado, né, uma vez salvo, sempre salvo, mostra que não é bem assim a coisa não, né? Olha bem, já haviam conhecido e experimentado a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. Diga comigo, mas depois abandonaram a fé. Agora olha o que fala aqui. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Bom, primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, uma coisa que você tem que saber, para uma pessoa ser salva, ela tem que crer em Jesus e ser batizada, correto ou não? Esses crentes aqui creram em Jesus e foram batizados? Vamos lá, gente. Sim, eles tiveram experiência com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, provaram milagres, o poder de Deus manifesto, igual o que ele experimentou aqui, foi os céus intervindo no carro, ele disse que não mexeu no volante, o carro desviou. Então isso é o poder, é os milagres. Provaram que a palavra é boa, quer dizer, experimentaram, eles ouviram a palavra, eles ouviram a Raquel pregando, o pastor pregando, eles leram a palavra, praticaram a palavra, viveram a palavra fez efeito na vida deles. Mas nós sabemos que as pessoas com o tempo, ela enjoa, ela cansa, ela acha. Então diz que o processo do desvio é assim, ó. Né? Primeiro, quando eu venho para a igreja, eu acho tudo novidade, então eu me emociono. Eu acho assim que agora descobri tudo na minha vida, depois eu vou me acostumando. E a gente acostuma com tudo, querido. Sabia que você acostuma até com milagre? Por exemplo, o irmão estava contando um milagre aqui, né? Para mim não me emociona. Mas eu lembro uma vez que eu estava lá na igreja metodista e veio um pessoal de fora e o cara contou que ele foi curado da dor de cabeça instantaneamente. Gente, nós entramos em delírio. Por quê? Porque era um testemunho muito forte para nós. Ser curado de uma dor de cabeça. Né? E agora, querido, a gente fala assim, né? Um caroço some, um aleijado sai andando, a gente não liga. Então, o processo de desviar,
Ele é um processo, querido, assim que você vai indo, você não é culpa da gente. A gente não resolve levantar de manhã cedo e falar assim, hoje eu vou desviar. Não é assim. É assim, ó, hoje eu não venho no culto. Eu vou lá, o culto está demorando. Não, querido, você está desviando. Isso é o processo da natureza humana que agora está sendo usada para te tirar da presença de Deus. Agora preste bem atenção. Uma coisa que eu quero que você entenda, qual é o campo que nós vamos trabalhar. Então o campo que nós temos que trabalhar na nossa vida é a natureza humana. Porque a tua natureza humana, ela fez você se empolgar quando você começou a ouvir o Evangelho, começou a crer. E a tua natureza humana agora, ela enjoou, então ela quer também te afastar. Então o nosso inimigo se torna a nossa natureza humana. A natureza humana, ela é oposta ao Espírito de Deus, depois que ela enjoa. Sempre ela quer novidade, ela quer. Então vamos dar um exemplo. Nós precisamos saber que a nossa natureza humana está latente. Se o pastor quiser trazer uns pregador famoso aqui, quiser fazer uns negócios legal, você vai vir animado para o culto. Mas isso, você está se animando na tua natureza humana. Tua natureza humana já aprendeu que servir a Deus é bom, é a única coisa que você precisa, que é necessário. Que se você não servir a Deus, você está ferrado, você vai morar no inferno, você vai morar no lago de fogo. Mas ela enjoou do jeito que serve a Deus. Enjoou. Enjoa. Ela fica desanimada. E agora a tua natureza humana gosta de coisas que condiz, que agrada a ela. Então aí o mundo vai te atrair. Satanás, ele vai usar o mundo para te atrair. E Satanás vai querer até trazer o mundo para dentro da igreja. Entende, Raquel? Para dentro da igreja. Satanás vai querer, querido, colocar letras inspiradas por um espírito mundano para louvar a Deus na igreja. Por causa da alma do homem. Então nós precisamos compreender o que é essa natureza humana. Olha bem, por muito tempo, todas as pessoas, eles acharam que você, quando recebe o Espírito Santo, de verdade, experimentou renascer, foi realmente convertido, mudou sua natureza humana, agora você é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, está tudo certo, agora não tem mais perigo. Mentira, porque aqui fala de pessoas desse nível, pessoas que creram em Jesus, arrependeram, confessaram, experimentaram o Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro e eram estudiosos da palavra, provaram que a palavra é boa. Estava no nível máximo, mas desviaram. Aí veio o movimento pentecostal, os homens do manto, da rua Azusa, eles diziam que quem recebia o Espírito Santo e orasse em línguas, e fosse cheio do Espírito Santo, esses eram aqueles que não ia desviar mais, aqueles que iam permanecer, que nunca mais ia desviar. Mas o tempo foi passando e eles foram vendo que igual os outros que passaram por todas as coisas, quando recebiam aquele avivamento, oravam em língua, com o tempo também se desviavam. Caiu por terra também essa situação. Então ficou provado que todos têm que tomar cuidado. Todos nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos desviar. Mas a situação aqui é o seguinte, né? Qual é a situação que eu estou desviado? Bom, aí nós temos que compreender que nós temos que entrar numa dimensão de conhecimento de quem não é desviado. Quem não é? Quem realmente é salvo? Quem é salvo?
Então, lá em João capítulo 1, versículo 12, ele não vai garantir que você vai permanecer. Mas, nesse versículo aqui mostra que se você não permanecer, você não é salvo. Só é salvo quem permanece. E você pode se desviar até o ponto de nunca mais achar teu lugar. Então vamos ver como é que a gente busca a prova da salvação. Primeiro, a Bíblia diz assim, que eu me arrependo. Para se arrepender tem que ser humilde. Tem que saber que é um processo, porque não tem como Deus me tratar. Eu tenho coisas que Deus está me tratando até hoje, que eu preciso ser confrontado pelo Espírito Santo, né? Reconhecer aquilo e me arrepender. Mas o processo de arrependimento de uma pessoa que faz 30 anos que está servindo a Deus, ela é diferente de um que está começando. Por quê? Porque Deus vai ter que me ministrar coisas. O meu processo de arrependimento pode demorar. Enquanto um processo de uma pessoa que está desviada de Deus pode ser instantâneo. Vamos supor assim, a pessoa não vem nem à igreja mais. Deus, a partir de hoje eu me arrependo de ter saído da igreja. E como é que ele se arrepende e conserta isso? Ele começa a falar assim, não falto mais no culto. Pegaram ou não? Agora olha bem, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não roubo, eu não mato, eu venho em todo culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu leio a palavra. Então, eu tenho que me arrepender de coisas. Por quê? Porque se alguém disser que não tem pecado, Então, para viver uma vida com Deus, a primeira coisa que eu tenho que ser é o quê? Vamos, gente? Orgulhoso? Eu tenho que ser orgulhoso? Eu tenho que ser humilde. Se eu não tiver a natureza, se eu não buscar uma natureza de humilde, então eu não preciso buscar o arrependimento, entende? Eu tenho que buscar exercitar a humildade. Para exercitar a humildade, eu não me ofendo quando alguém corrige. Eu até gosto, porque vou aprender. Eu gosto de descobrir meus erros. Se eu gosto de descobrir meus erros, eu não vou ficar ofendido quando alguém... Eu vou ficar contente. Às vezes, o jeito que a pessoa está me corrigindo não é bom, mas ser corrigido é tão bom que eu lá estou aí com o jeito. O jeito se torna insignificante perto da bênção que eu estou recebendo de ser corrigido. A maioria das vezes que eu sou corrigido, eu não gosto do jeito. Mas o que eu faço? Eu vou olhar para o jeito ou para a correção, Raquel? Por quê? Porque o jeito, querido, que eu estou recebendo é outro assunto. Então, se eu não gosto do jeito, é porque ainda eu continuo orgulhoso. E não vai te levar a um arrependimento verdadeiro. Vai te levar, você se arrepende de algo e cria outro pior. E isso não vai agradar a Deus. Então, para que você possa ser uma pessoa de Deus, nós precisamos desenvolver o coração. Então, o pecado do homem, ele está na natureza do homem. Então, acontece, o Deus, ele está com você. Diga comigo, eu estou sendo filmado. Fala até meus pensamentos. Fala, minhas motivações estão sendo filmadas, falei. Então, você está sendo filmado, querido, com alto e bom som e a cores. Entende? E tudo que está em volta de você, o que envolve você, está sendo filmado junto. Até as motivações e os propósitos, está tudo sendo filmado junto. É um conjunto de coisas que está sendo gravada. Entende? E todo instante você está sendo julgado. Todo instante você está sendo julgado. Para receber bem ou mal. Entende? Você está sendo filmado. E gravado. Para poder colher no seu tempo certo. Olha o que a Bíblia diz, né? Salmos 1.
Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele não dá tempo, ele não dá tempo para o mal. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O prazer dele está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Diga comigo, de dia e de noite. Ele falou assim: este homem é como uma árvore plantada à beira do riacho, cujas folhas não murcham, e ao seu tempo ele produzirá o seu fruto. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento espalha, e eles não prevalecerão na congregação do justo. Então assim, né, tem que ser a nossa vida, sempre meditando. Aí, querido, olha bem, qual que é o segredo? O segredo, tem vários segredos, né? Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, né? Não lembro o versículo, ele fala assim: eu vou, senão não posso mandar o outro. E quando ele fala do outro, ele falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, diga comigo, eu não estou sozinho. Fala assim: eu estou sendo filmado. Agora, olha bem, quando Jesus, antes dele mandar o Espírito Santo no Velho Testamento, o povo judeu sabia que o Espírito Santo, ele ia ter comunhão com o homem completa. O Espírito Santo, querido, ele é para andar como companheiro nosso, no espírito, na alma, que é a natureza humana, e no corpo. No espírito, que é propósitos, sonhos, visões, revelações, tudo mais. Na alma, que é a nossa concordância. Por isso que quando eu estou buscando a Deus, eu estou lendo Bíblia, eu estou buscando experiência, né, real com Deus, lendo Bíblia, meditando, aprendendo. Então eu estou formando a minha alma, reformulando ela para Deus. Entende? Eu estou mudando minha alma. Você sempre tem que lembrar que a alma, ela nasce zerada, depois ela vai sendo programada. Então eu estou reprogramando minha mente, e minha mente está reprogramando minha natureza humana. E na natureza humana existem lugares que são determinados como níveis. E o nível central, o trono da nossa vida, a Bíblia chama ele de coração. E eu sempre falo assim para simplificar: pastor, o que é coração? É a importância que você dá. Então a minha importância é o meu coração. Como assim, pastor? Se eu dou importância para o meu carro, entende? O meu coração está no meu carro, o meu carro está no meu coração. Aonde está o teu coração? E a Bíblia é bem clara, ela fala assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida. A tua vida depende do teu coração. Então o que eu tenho que guardar? Sobretudo eu tenho que sempre estar vendo aquilo que eu estou dando importância. E se eu der importância em primeiro lugar a Jesus, ao Espírito Santo, ao reino de Deus, eu estou tendo vida, eu estou tendo a herança eterna, eu estou tendo o companheirismo de Deus. Depois que eu dou importância para a pessoa de Jesus, eu vou querer saber tudo que esse Jesus quer da minha vida. Porque como é que eu vou dar importância para minha esposa se eu não quero nem estar aí com o que ela quer de mim? Então eu começo a fazer tudo para agradar esse Jesus, o meu Senhor. E a partir desse momento que eu estou dando importância para Jesus, significa que Jesus está morando no meu coração e o meu coração é dele. Agora preste bem atenção.
Nós podemos fazer isso por nossa força? Jamais. Quem providencia isso é o Espírito Santo. E aqui em Hebreus, vamos continuar lendo lá. Vai no 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivaram, receberá a bênção da parte de Deus. Aqui o autor não está falando de terra, ele está falando de gente, tá, gente? Mas ele está falando assim, a terra que recebe a chuva e retém, e produz coisas boas. Então eu recebo de Deus. Agora preste bem atenção. Deus dá as bênçãos para um, Ele dá o Espírito para um e não dá para o outro. Deus dá o Espírito dele para todo mundo, em todo lugar. A mesma chuva que cai sobre o crente, entende? Ela cai sobre o descrente se o descrente quiser. Depende da gente querer. E outra, às vezes ela cai sobre o descrente porque alguém orou por ele, alguém buscou. Então, a chuva cai sobre todos, o sol nasce para todos, a chuva cai para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Então, corta essa narrativa de que Deus priorizou alguém, e alguém recebeu o Espírito Santo, por isso que ele foi transformado. Não existe que se você não é transformado é porque você negou Deus através do orgulho, da tua natureza humana, do seu próprio entendimento de coisas. E essas coisas, querido, elas vêm relacionadas assim à ferida de alma, ao modo que foi criado, tudo bem, mas ninguém pode culpar Deus, porque Deus sabe o que faz. Todos vão ser absolvidos ou condenados, de uma maneira justa da parte de Deus. Então a chuva, então a pessoa ela recebeu o Evangelho, mas não quis saber. Olha o que acontece no outro versículo. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim será ser queimada. Preste bem atenção, aqui está falando de 2 níveis. O primeiro nível é o seguinte: você recebe a palavra, você recebe a mesma bênção. Vocês sabiam que tudo que Deus deu para mim está dobrado sobre vocês, mas vocês estão firmes para poder receber? Vocês estão pagando o mesmo preço para receber? Vocês acham que o que aconteceu comigo está dobrado sobre você? Pode acontecer mais rápido. Para mim já faz 30 anos, tá? Faz 30 anos. Minha vida vai ficar muito melhor, mas faz 30 anos. Daqui a pouco vai fazer 31, vai fazer 32, vai fazer 33, vai fazer 34, até Jesus voltar. Antes de Deus te dar uma bênção, Ele precisa te transformar. E preste bem atenção, o que vai te transformar mais? É só o ensino? O ensino não transforma ninguém, o ensino faz você adquirir conhecimento. O que faz te transformar é experiência. E muitas experiências para nós sermos transformados, elas são dolorosas. Eu lembro que quando o Senhor na época, era terrível um negócio desse, mas o Senhor falou para mim, o Léo me ungiu como profeta, veio um poder de Deus assim, jogou ele para trás, e ele falou: Nazareno, 1 ano sem cortar cabelo, sem navalha. Nada no meu corpo podia receber navalha durante 1 ano. E eu fui deixando o cabelo crescer até os 3 primeiros meses, daí começou uns irmãos a oferecer para mim: Trovati, eu pago para você, mas não fica com o cabelo feio desse jeito. Queria me levar no barbeiro, tinha uns que queriam me bater na marra. E o tempo foi passando, e eu fui sendo humilhado, os clientes, os fregueses, as pessoas da sociedade, tudo me humilhando, por causa daquele cabelo. Porque o problema não era o cabelo comprido, além de comprido estava feio, porque não podia cortar, não podia arrumar o cabelo. Aí, falaram que eu estava desviando, na igreja, falou que eu tinha desviado, que eu estava... E por quê? Porque era assim que era.
Mas naquele tempo, eu tinha muitas coisas na minha vida que precisavam ser resolvidas. Aquela humilhação que eu passei mudou a minha natureza em relação às pessoas esquisitas. Vou chamar. Então eu olhava uma pessoa esquisita, eu na hora, maconheiro e coisa, eu ficava ruim, sabe? Eu falava assim, eu não conseguia nem chegar perto dessas pessoas. Era uma coisa que estava na minha natureza. E eu comecei a sofrer os mesmos preconceitos deles na minha pele. E eu vi como que era difícil. Mas como foi fácil eu entender essas pessoas por causa de eu ter passado por aquilo. Estava eu lá um dia na praça, um menino com o cabelo pintado aqui, com uma moita aqui, que aquilo lá era coisa de bandido, era de maconheiro, né, na época. Hoje os esquisitos virou moda, né? Mas naquela época não, esquisito era tudo nóia, tudo tranca. Aí eu vi aquele coisa assim, eu achei bonito. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu falei, Deus, será que eu desconverti, né? E eu falei para o menino, mas ficou legal o teu cabelo, né? Porque eu comecei. Aí nós fomos para fazer evangelismo em São Paulo, nos trem, na Praça da Sé, naquele centro lá. Então eu chegava naqueles caras mais esquisitos. Naquela época tinha uns caras que ponhavam umas correntonas aqui, ó, aquela corrente descia, amarrava no tornozelo, sei lá que jeito lá. E eles pegavam o cabelo, champavam o cabelo assim, ó, faziam uns coisas assim, né? E andava cheio de corrente, que esse correntão, né? Gente, era um capeta puro. E a gente lidava com aquilo com a maior naturalidade, né? Com a maior simplicidade. E tinha muita coisa esquisita. Mas, olha bem, irmão, o importante não era eu achar aquilo lá uma coisa... O importante era que eu estava tendo amor por aquelas pessoas. Deus mudou a minha natureza. Mas para isso eu tive que sofrer algo na pele. Eu tive que sofrer o que sofre na pele. Pegaram? Então muitas vezes, você precisa compreender que Deus ele quer transformar você por dentro para você ser uma nova criatura. Eu quero encurtar aqui, gente, que eu não quero fazer culto demorado. Ó, aí, uma coisa que você precisa entender. O que mais você precisa saber é que o Espírito Santo, ele não quer que você se transforme por fora e seja fingido por dentro. Ele quer transformar você de dentro para fora. Então no Velho Testamento dizia assim, escreverei as minhas leis, não mais em tábua de pedras, mas no coração de vocês. E tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, um novo coração. E você precisa entender que esse coração teu, né? Ele precisa entrar em arrependimento. Você precisa se arrepender de coração. Por quê? Porque nem você vai suportar uma pessoa que não te ama de verdade. Por exemplo, a Rose, né? Ela é maravilhosa para todo mundo. Leva ela para casa para você ver. Leva. Então você vai vivendo uns dias com a pessoa, né? Eu também, eu pareço um pastor brabo, né? Me leva para casa para você ver, né? Todo mundo me acha brabo e acha a Rose boazinha. Mas na hora da prova, querido, se passar uma moto e fechar a Rose agora ela está melhorando de tanta gente falar. Mas não sei se é de coração, né? Às vezes é de aprender. O que tem que mudar é o coração. Pegaram? Às vezes você está se justificando porque todo mundo fala que você é bom, que você é trabalhador, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo, mas você tem que ver quem realmente você é. Se você ainda se ofende, se a sua motivação for mundana, você tem que pegar versículos bíblicos, né, para sondar teu coração, ó. Aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha bem, João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas todos quanto receberam, Deus deu o que? Para serem filho de Deus, o poder de Deus. Então, todos nós recebemos o Espírito Santo.
E todos nós vamos perdendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele pode, entendeu, né? Ele pode vir sobre todo mundo. O Espírito Santo está agindo no cara mais bandido da face da terra hoje. Ele está lá. O Espírito Santo está agindo para ele, por ele, com ele. Mas esse cara tem que tomar uma decisão, porque o Espírito Santo pode ter ele, mas ele não tem o Espírito Santo. Você só é salvo quando você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem te transformar para você ter mais dele. Então, na parábola das 10 virgens, fala que as nécias tinham pouco azeite, mas as tinha muito. Então, eu vou te contar uma coisa. Para você se desviar, existem níveis. A Bíblia fala que eu posso entristecer o Espírito Santo. Que eu posso desobedecer o Espírito Santo. Que eu posso apagar o Espírito Santo. Apagar. Quer dizer, morrer espiritualmente. Morrer para o Espírito Santo, apagá-lo. Então a Bíblia mostra, agora preste bem atenção, existem níveis nisso. Eu posso desobedecer o Espírito Santo de vez em quando. Eu posso obedecer o Espírito Santo por não conhecer. Eu posso desobedecer o Espírito Santo por rebeldia. Pegaram? Se a nossa natureza humana estiver no nível de rebeldia, que não honra a autoridade, que não vai na igreja, que não coisa, que decidiu ir para o pau e não sei o que, quer dizer, ele está rebelde ao Espírito Santo. Ele decidiu. Mas se eu venho na igreja, né, se eu venho na igreja, eu busco a Deus tal, eu posso estar fazendo diversas coisas erradas, eu posso estar desobedecendo o Espírito Santo também. E o Espírito Santo, ele fica sem poder fazer alguma coisa, mas você continua desobedecendo. Meu filho pode me desobedecer, eu continuo amando ele. Meu filho pode me entristecer, de vez em quando. Triste. Ele me deixa triste hoje, me deixa triste amanhã, me deixa triste por causa de alguma coisa na vida dele. Mas se o meu filho, ele decidir viver avesso a mim, estou nem aí com meu pai. E se nós soubermos viver, não estou nem aí com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está quando Deus está nos instruindo, Ele está nos instruindo por bem seu. Então nós temos que pensar nisso. Qual o nível? Aí olha bem, querida, agora você tem que entender uma coisa. O Espírito Santo, olha bem, jamais foi intenção de Deus nós fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. Tudo devemos buscar a ajuda do Espírito Santo. A palavra que fala sobre o Espírito Santo, Jesus falou assim, eu vou mandar o Consolador. Essa palavra Consolador, ela é uma palavra que chama labano. Labano quer dizer junto, ajudador, junto. Se é ajudador, ele não vai derramar sobre você e tudo vai estar pronto, mas vai te ajudar. Labano quer dizer o seguinte, eu não consigo carregar essa cadeira sozinho. Então, Juba, Labano, né? Vem aqui, ó, me ajuda, junto. Aquilo que eu não consigo, Labano. Então o Espírito Santo, ele não pode te ajudar naquilo que você faz, mas ele pode fazer junto com você. E se você não pode, ele vem e faz por você. Então ele é o nosso auxiliador, companheiro. E existem níveis, que se você for se arrependendo, for dando importância, e se entregando, existem níveis de andar. Esses níveis é contado lá em Ezequiel, ó. Então eu andei 50, esqueci agora quantos passos lá, mas 50 metros.
as águas davam no tornozelo. Mais 50 dava nos joelhos, mais 50 dava no coisa, mais coisa, mas existe águas mais profundas. Então o que Deus quer? Deus quer que nós entramos em águas profundas. O que é água profunda? É amar a Deus sobre todas as coisas, e de todo jeito, buscar um relacionamento com Ele, com tudo. E isso não é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza, ela não consegue. Entende? Então nós buscamos o Espírito Santo e vamos andando, caminhando junto. Existem caminhos de excelência que te levam certo. O caminho, o único caminho é Jesus. Na comunhão e no amor. Comunhão para quê? Porque o amor é a coisa mais importante. Mas eu não vou praticar amor sem comunhão. E para poder não haver impossibilidade, toda a Bíblia foi escrita, todo o Novo Testamento foi escrito para a igreja. Então é comunhão na igreja. Na igreja. Quando Paulo está falando sobre o Espírito Santo, para os Efésios, ele termina aquele capítulo, põe no último versículo de Efésios, capítulo 1. Olha bem. O que ele escreve aqui, ó? Ele exerce todo o poder em Cristo, ressuscitou dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nas regiões celestiais. Vamos lá. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Diga comigo, sujeitou tudo debaixo do pé de Cristo. Agora termina o que está escrito lá para mim, bem alto. Amém? Quando o pastor fala assim, vem no culto, não falta no culto, é porque o Novo Testamento foi escrito para a igreja. E voltando, não vou ler lá em Hebreus, né, mas lá em Hebreus, né, o autor de Hebreus fala assim: de vocês, igreja, nós esperamos coisas melhores, superiores. Quer dizer que ele não espera de nós agir diferente. Ele espera que nós sejamos igreja, agimos em amor e buscamos ser cheios do Espírito Santo. E assim nós fizer isso, igual na igreja primitiva, Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Mas precisa haver um arrependimento da nossa parte, de pegar firme. Eu tenho que parar de ser eu mesmo e usar a minha vida para estar prostrada diante do Senhor em arrependimento, para ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas estou aqui cheio de necessidade. Querido, a cura vem automática. A providência vem automática. Algumas coisas nós temos que fazer, porque o Espírito Santo vai mandar para poder haver legalidade. Diga comigo, o Espírito Santo manda nós fazer coisas para haver legalidade. Para que nós estamos vindo amanhã orar às 5 horas da manhã? Para que tenha legalidade, porque o Espírito Santo vai nos prosperar, mas se nós não der a legalidade, ele não pode por causa da jurisdição do mundo espiritual. Aí você não precisa entender isso como falta de amor, que não precisa, porque Deus é poderoso, Deus não sei o quê. Não, Deus é poderoso, mas Ele é justo, e Ele precisa que nós liberamos a legalidade. Se eu buscar, Ele vai se fazer conhecido. Se eu não buscar, Ele não vai fazer-se conhecido. Se eu mudar meu coração, minha alma, então eu não posso deixar os pensamentos e o coração ficar sobrecarregado com outras vozes, porque senão eu não vou andar junto com a minha igreja. Eu posso ouvir outras vozes, eu não posso deixar. Eu tenho que usar tudo para me firmar mais naquilo que Deus, entende? Agora olha bem, nem todos estão preparados. Tem pessoas que escutam um outro pregador, ele começa a ter uma visão diferente do pastor,
aí ele desvia o coração, e ele pensa que o pastor está preocupado. Não é isso o problema é mais profundo, entende? Aquela pessoa passa a ser, né, um servo de Satanás, mesmo pensando que é de Deus, porque Deus tem propósito, cada ministério, cada igreja, Deus tem um propósito. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo, e o caminho, ó, tudo isso que Deus fez, foi para quê, ó? Para completar todas as coisas em todos os lugares, né? Depois ele pegou, né? Deu para a igreja. Tudo que Jesus conquistou é para a igreja. Para a igreja. E não deixando de congregar, como é costume de muitos, antes admoestando uns aos outros para ajudar os irmãos, né? Para ficar firme. Porque se não tiver firme, querido, vai acontecer o que, Raquel? Vai para o inferno, para o lago de fogo, vai ficar no arrebatamento. Pegaram, gente? Querido, quem o Espírito Santo vai usar para te exortar? O teu professor ou o colega da classe? O teu professor ou o professor de outra universidade? O teu pai ou um amigo? O teu patrão ou uma pessoa que você gosta? Quem Deus vai usar para exortar teu filho? Você ou outros? Então, quando você está desfazendo das exortações do Espírito Santo, você está desfazendo por causa de quem? E você esquece que provavelmente é quem você não está ouvindo. Amate condeixi. Espírito Santo, eu quero, Espírito Santo, colocar esse povo em tuas mãos. Espírito Santo, Rabatu kodeshei teimana.